Olá, meu nome é Alex Lutti e esta é uma passagem de avião usada. Em alguns minutos vou te explicar por que essa passagem de avião usada irá fazer entender, de uma vez por todas, como ter um relacionamento saudável, feliz e empolgante para sempre. Você se lembra de como era o seu relacionamento no início? Como vocês ficavam contando os minutos para se verem? Como tudo era fácil e divertido? Sem estresse, sem crises, só alegria. Pois saiba que vocês podem voltar a se sentirem assim novamente. Assistindo esse vídeo até o final, você saberá exatamente o que fazer para nunca mais se preocupar com crises ou situações difíceis em seu relacionamento. Saberá ainda como superar qualquer crise que você possa estar enfrentando agora, como ter certeza da real saúde do seu relacionamento e ainda como identificar qualquer sinal de crise e agir antes que ela aconteça, mantendo assim seu relacionamento naquele estado de êxtase do início, para sempre. Isso lhe dará o poder de ter controle total, evitar surpresas desagradáveis e ter certeza de que ela só tem olhos para você. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, e se eu não tivesse vivenciado isso na prática, eu também ficaria receoso. Bom, para você entender melhor como eu descobri tudo isso, deixa eu te contar rapidamente uma situação bem embaraçosa que aconteceu comigo. Algum tempo atrás, eu estava em meu terceiro relacionamento sério. Estávamos namorando há pouco mais de 4 anos e eu sinceramente não tinha a menor dúvida de que ela era a mulher da minha vida. Eu tinha acabado de vender um dos meus negócios e estava em um período de transição meio tumultuado. Estava esperando estabilizar as coisas para pedir ela em casamento. Nos últimos meses, eu tinha notado que as coisas estavam meio diferentes. Ela se mostrava um pouco mais distante e egoísta. Porém, como ela tinha arrumado um novo emprego em outro país, para onde havíamos nos mudado há pouco tempo, e eu estava nesse período de transição, achei que o comportamento dela era devido a todas essas mudanças. E com certeza as coisas voltariam ao normal com o tempo. Cerca de 3 meses depois que nos mudamos, precisei voltar para o Brasil para resolver algumas pendências que tinha deixado por aqui. E foi aí que tudo aconteceu. Era para ser uma viagem razoavelmente rápida, ia ficar cerca de 3 semanas e voltar. Porém, ao final da segunda semana, recebi um e-mail que me fez perder completamente o rumo. Era dela, dizendo em poucas palavras que nosso relacionamento não estava dando certo, e ela decidiu se separar. Acredito que li umas 1000 vezes esse e-mail. Simplesmente não conseguia acreditar naquilo. Então, peguei o telefone e liguei para ela, caixa de mensagens. Ok, imaginei que ela não podia atender porque devia estar trabalhando. Então respondi o e-mail falando o quanto eu a amava, que ela não podia fazer isso, que iríamos nos acertar, todas as promessas que um homem faz nessas horas de desespero. Era uma terça-feira, e após algumas horas tentei ligar novamente. E dessa vez ela atendeu. Estava monossilábica. Só respondia sim e não, e com menos de 30 segundos de ligação, me disse que não podia falar e precisava desligar. Ela disse para eu ligar novamente no sábado. Era uma terça-feira e ela queria que eu esperasse até sábado. Por fim, antes que eu conseguisse convencê-la de que precisávamos conversar o quanto antes, ela desligou. Simplesmente não conseguia acreditar naquilo. Parecia uma pessoa totalmente diferente. Cheguei até a checar o número para ver se não tinha ligado para outra pessoa por engano. Comecei então a enviar um monte de mensagens para ela, dizendo que ela não estava entendendo o quanto eu a amava e que eu faria tudo por ela. E mais promessas desesperadas, mas nada adiantava. Ela simplesmente não respondia. Até que eu falei que estava comprando a passagem e iria voltar para lá no mesmo dia para conversarmos. Bom, aí ela respondeu, mas não foi nada agradável. Ela me disse com todas as palavras, e mais algumas que não vale estar aqui, que não queria me ver mais, que não queria que eu voltasse para lá, que eu não tinha respeito por ela e por aí vai. Sentia cada palavra que lia como uma facada em meu peito. Nunca imaginei que podia ouvir nada parecido dela em relação a mim. Não conseguia reconhecer mais aquela pessoa. Foi aí que praticamente entrei em estado de choque. Passei dias sem fazer absolutamente nada, parado, pensando, agonizando, tentando acordar daquele pesadelo. Comecei a me lembrar dos outros relacionamentos que tive. Em todos eles, elas tinham terminado comigo. O fato delas sempre terminarem o relacionamento começou a me incomodar. Acredito que devido à maturidade e por estar envolvido na época com outros estudos relacionados ao autoconhecimento, consegui ter a clareza de parar e assumir a responsabilidade por esse desfecho infeliz. Entre inúmeros pensamentos que passaram pela minha cabeça na época, um era recorrente. Se eu não consigo manter a pessoa que eu realmente amo empolgada, animada, feliz ao meu lado, eu tenho um problema. Nessas horas é realmente muito fácil jogar a culpa na outra pessoa, ou em alguma situação específica. Tentar seguir em frente dando ouvido para o que os outros falam, e não assumindo nenhuma responsabilidade pelo que aconteceu. Porém, aprendi que o certo, apesar de difícil e doloroso muitas vezes, é sempre assumir a responsabilidade por sua situação atual, seja ela qual for. Você e os seus atos te levaram a essa situação. Eu com certeza poderia ter feito inúmeras coisas para evitar o que aconteceu. É incrível como após o acontecido estas coisas se tornam tão claras. Mas por algum motivo eu não fiz. Comecei então a pesquisar sobre o assunto
desde métodos milagrosos de como trazer sua ex de volta, a estudos científicos sobre relacionamentos. Confesso que perdi completamente a noção das coisas e saí comprando tudo quanto é curso e livros que via pela frente sobre relacionamentos, como reconquistar sua ex e coisas do tipo. Praticamente todos em inglês, pois não encontrei nada relevante em português na época. Muitas vezes, nem olhava o preço. Tudo que eu queria era uma resposta, alguma coisa que fizesse eu entender exatamente como essa coisa de relacionamento funciona, para que eu nunca mais tivesse que sentir aquela dor novamente. Passei dias e noites em claro, lendo, estudando, pesquisando, procurando uma resposta para o que estava acontecendo. Mais do que isso, uma forma de superar essa que, sem dúvida nenhuma, foi a pior época da minha vida. Não demorou muito para eu pegar um voo e ir aos Estados Unidos e conhecer de perto alguns cursos e materiais que tinha encontrado na internet. Você lembra da passagem usada no início do vídeo? É claro, estando lá acabei conhecendo e estudando muito mais coisas. Quanto mais eu estudava, felizmente, melhor eu conseguia lidar com o problema. Mas mesmo assim, o processo foi bem lento e doloroso. Na época, eu já tinha uma situação financeira confortável, que me permitia passar o dia todo estudando e me dedicando ao meu processo de recuperação. Se eu tivesse que trabalhar na situação que eu estava, eu com certeza perderia um emprego em questão de dias, piorando ainda mais as coisas. Comecei a entender a gravidade disso tudo, porque algumas pessoas realmente entram em depressão profunda ao final de um relacionamento. Porque algumas chegam até o ponto de pensar em tirar a própria vida para pôr fim a essa dor. Durante esses dolorosos dias e noites de estudos, conversando com um amigo, eu decidi que iria compartilhar da melhor forma possível tudo aquilo que eu estava aprendendo e que estava me ajudando tanto. Decidi fazer o que fosse possível para ajudar o maior número de pessoas a nunca ter que passar por isso em suas vidas. Finalmente, consegui entender a dinâmica dos relacionamentos e descobri algumas coisas realmente chocantes. Alguns métodos totalmente contra-intuitivos, mas que funcionam como um passe de mágica. Descobri também que existem muitas mentiras que ouvimos por aí de ditos experts em relação a como devemos nos comportar para manter o nosso relacionamento saudável. Aprendi como controlar as emoções e evitar brigas, como conversar com ela e ter certeza de que ela irá sempre te contar tudo, evitando ressentimentos. Como manter o equilíbrio de poder no relacionamento, fundamental para manter o relacionamento saudável, prolongando aquela paixão do início para sempre. E os grandes erros que quase todos nós cometemos ao conversarmos com nossas parceiras. Infelizmente, os conselhos e dicas que vemos por aí sobre como ter um relacionamento feliz e duradouro são muito superficiais, quando não equivocados. Mesmo os ditos especialistas geralmente repetem as mesmas coisas de senso comum, sem entrar no detalhe. Resumindo, simplesmente não funciona para a grande maioria das pessoas. Por exemplo, é provável que você já tenha ouvido que a comunicação é chave para um relacionamento feliz, certo? É verdade. Mas como fazemos isso exatamente na prática? Eles não dizem, por exemplo, que, na verdade, existe uma forma correta para falar com ela, e nem como devemos nos comunicar com elas. Esse tipo de informação mais detalhada dificilmente você encontra por aí. Geralmente nem os psicólogos especializados vão tão a fundo. O que acontece então é que a grande maioria das pessoas simplesmente não conseguem colocar isso em prática. E foram exatamente esses detalhes que aprendi através dos meus estudos. Deixa eu te dar um exemplo mais prático do que estou falando. Um dos principais erros que você pode cometer ao conversar com sua companheira é tentar convencê-la pela razão. Explico. Se ela estiver contando alguma coisa ruim ou chata que aconteceu com ela, ou alguma situação difícil, a pior coisa que você pode fazer é interromper ela tentar dar a solução para o que aconteceu. Dizer algo como, você deveria ter falado isso, ou você deveria ter feito aquilo. Pior, falar que ela não deveria estar se sentindo dessa forma, que ela está errada, etc. O que ela espera é que você se simpatize com ela e com os problemas dela, e não que dê uma solução prática. Veremos mais adiante, cientificamente, o porquê disso. Portanto, no momento em que você começa a dar razões lógicas, o que ela sente é que você não entende ela. E isso pode deixar ela ainda mais frustrada e irritada. Na grande maioria das vezes, ela só está desabafando e querendo uma palavra amiga de compreensão. Se isso acontece repetidas vezes, ela irá começar a pensar que é complicado conversar com você e que talvez vocês não foram feitos um para o outro, porque você simplesmente não consegue entender ela. Percebeu o perigo disso? Como isso pode acabar? O que fazer então? O que você precisa fazer é primeiro convencê-la pela emoção, para então apresentar argumentos racionais, se for o caso. Você pode estar pensando, legal, Alex, falar é fácil, mas como eu faço isso? Bom, vamos lá. Na prática, funciona assim. Enquanto ela está contando o que aconteceu, você deve simpatizar com ela, dizendo coisas como, isso é complicado, ou que coisa chata, ou isso é um saco mesmo, sinto muito por isso. Depois, quando ela terminar, conclua dizendo, eu entendo. Bom,
Se eu puder ajudar em alguma coisa, é só falar. Quando você responde algo como que coisa chata ou isso é um saco mesmo, sinto muito por isso, você dá a ela exatamente o que ela quer. Ela irá perceber que você realmente entende ela e ficará muito feliz com isso, fortalecendo a relação de vocês. Se ela quiser uma ajuda, ela irá falar, pois você deixou claro no último comentário que é só ela pedir. Por outro lado, se ela estiver contando algo bom, algo que ela fez, que a deixou feliz, você pode dizer algo como: Uau, eu amo quando você faz isso. Você é tão boa com algo relacionado ao que ela contou. Como, por exemplo, eu amo quando você faz isso. Você é tão boa com pessoas. Ela com certeza irá adorar o elogio. E também terá a percepção que você realmente entende e valoriza ela, reforçando o relacionamento novamente. Em um diálogo como esse, você está claramente doando 100% da sua atenção para ela, ouvindo tudo o que ela está falando e valorizando ela com os seus comentários. Outra dica importante quando falamos sobre comunicação é saber ouvir mais. Quando digo saber ouvir mais, basicamente é deixar ela falar sem interrompê-la, apenas concordando ou dando esses sinais de que você está 100% atento ao que ela está falando, sem perder a paciência. Agora vamos lá. Nós sabemos que algumas mulheres gostam de falar e falam muito. Então, você pode estar pensando, não posso fazer isso. Se eu deixar ela falar, ela não vai parar mais. Vou perder o dia inteiro só ouvindo. Eu entendo. Mas aí vai um fato científico para nos ajudar nesse ponto. Na pior das hipóteses, você só precisará ouvir por 20 minutos. Após 20 minutos, praticamente todo mundo se cansa de falar e precisa fazer pelo menos uma pausa. Ao fazer a pausa, ela provavelmente irá te perguntar algo. Como foi seu dia, por exemplo, ou qualquer coisa sobre você. Você pode então responder e continuar a conversa, ou encerrar a conversa, dizendo, por exemplo, que foi um dia muito cansativo, que você precisa descansar, ou qualquer coisa do tipo. Ela irá entender completamente, aceitará e se sentirá feliz pela atenção que você deu a ela. Simples e eficaz. Bom, esse vídeo já está ficando grande demais, mas ainda tem muita coisa que eu quero passar para você. No próximo vídeo, vou explicar sobre as fases e o ciclo de vida de um relacionamento. E por que esse conhecimento é tão poderoso. Saber identificar os estágios de um relacionamento te dará o poder de restaurar facilmente qualquer crise e levar a sua relação de volta àquele estado de êxtase do início. Espero que tenha gostado e que possa aplicar as dicas e informações que passei para melhorar cada vez mais o seu relacionamento. Ah, uma última coisa. Por favor, deixe um comentário logo abaixo e me diga o que achou do que você viu até agora. Esse feedback é muito importante para que eu continue passando informações cada vez mais úteis para você. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.